Bom dia, estamos começando agora o nosso primeiro bloco de notícias da manhã desta terça-feira, dizendo que deputados estaduais do União Brasil na Assembleia Legislativa Cearense, Felipe Mota e Sargento Reginauro, estão pedindo o afastamento do deputado Fernando Santana da presidência da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito da COELCI, em razão de o prefeito de Barbalha, na semana passada. Barbalha é terra de Santana, é a terra do deputado Fernando Santana. O prefeito de lá, na semana passada, disse que o deputado presidente da CPI, havia pedido R$ 1 milhão à COELCI como patrocínio, como um dos patrocínios da festa de Santo Antônio, padroeiro de Barbalha, onde tradicionalmente acontece a festa do pau da bandeira, no mesmo dia da padroeira. É uma festa tradicional que reúne muita gente, não só do Cariri, do Ceará, como inclusive de outros estados. Santana teria ido pedir esse dinheiro à COELCI para ajudar na festa lá do pau da bandeira, acompanhado do deputado federal José Guimarães. O prefeito, depois da repercussão negativa da sua afirmação, tentou desdizer, mas foi piorar o quadro. O deputado, em nota, negou a afirmação do prefeito e agora deve maiores esclarecimentos à sociedade. O prefeito reafirmou que o deputado Fernando Santana tinha feito gestões na área do Estado e em empresas para conseguir os patrocínios dos gastos que serão feitos com a festa, superior a R$ 3 milhões. O presidente estadual da COELCI, o Enel, como queiram chamar, mas o nome oficial é COELCI, tem data marcada para prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito amanhã, quarta-feira. Ontem circulou nas redes sociais imagem muito negativa para o governador, para o governo de Eumano de Freitas. Policiais militares agredindo servidores do Detran que estão em greve. Os servidores, como nós já havíamos dito aqui, baseado em afirmações do deputado Sargento Reginauro no plenário da Assembleia, um diretor do Detran havia levado pessoas que prestam serviços, não servidores, prestadores de serviço do Detran, tinham ido para o Castelão fazer serviço de vistoria nos carros. Os servidores em greve, uma parte dos servidores do Detran, foi ontem ao Castelão denunciar o que eles chamam de irregularidades, porque, segundo eles, há um documento que garante que as vistorias só podem ser feitas no Detran por funcionários do Detran. A polícia foi chamada para afastar os servidores grevistas e usaram spray de pimenta, além de algumas outras violências. No Partido dos Trabalhadores não deveria acontecer agressões aos trabalhadores. A polícia poderia até ir ao local para evitar que eles impedissem dos outros trabalharem, mas agredir os servidores não fica bem para a imagem do governante, principalmente este governante seja um filiado do PT. O Senado da República comemorou este aniversário ontem com uma sessão solene muito movimentada, conduzida pelos
senadores do Distrito Federal. Um dos oradores, ou uma das oradoras, foi a senadora Leila Barros. Vamos ouvi-la. Não é mais apenas a capital administrativa do nosso país, edificada em meio a uma paisagem bruta e inóspita, embora deslumbrante. Mesmo ainda jovem, aqui temos uma cidade que soube construir sua identidade e ir muito além de sua vocação. Para se ter uma ideia, segundo o censo de 2022, aqui vivem quase 3 milhões de brasileiras e brasileiros, muito mais do que os 500 mil projetados pelo urbanista Lúcio Costa. Em 10 anos, Brasília teve um aumento de quase 10% no número de habitantes, quando a média nacional foi de 6,5. E ser brasiliense, minhas senhoras e meus senhores, é ser filho de nordestinos, que é o meu caso específico, pois meus pais vieram do Ceará, mas também é ser filho de mineiros, de gaúchos, de paraenses, é ser filho de todas as regiões do país, é viver na companhia de estrangeiros de todos os cantos do planeta, é ser, em sua essência, cidadão do Brasil e do mundo. Morar em Brasília é visitar diariamente o Museu a Céu Aberto, o maior projeto arquitetônico do Brasil e um dos mais importantes do mundo. Aqui, vários dos nossos maiores artistas deixaram suas impressões digitais, como Atos Bucão, Bollé Marx e, é claro, Oscar Niemeyer. É celebrar a materialização de ideias pioneiras, como o Plano Piloto e as suas superquadras, a Universidade de Brasília e a monumental Praça dos Três Poderes. Mas não é só isso. Não há dúvidas de que Brasília tem cumprido os papéis que lhe foram designados em sua fundação. A nossa capital acelerou a ocupação do centro-oeste e do norte do Brasil, segurando a soberania tão necessária, a soberania brasileira, sobre todo o nosso território. Brasília também se consolidou como ponte de integração nacional, centralizando vetores logísticos que passaram a conectar todo o país e promovendo o desenvolvimento de regiões até então esquecidas. Brasília é a cidade símbolo de nossa democracia, palco de manifestações sociais e de sede dos principais eventos políticos da nossa história recente. É evidente, contudo, que o crescimento de qualquer cidade traz consigo enormes desafios, como questões de moradia, saneamento, mobilidade, segurança pública, dentre tantos outros. Brasília e entorno não estão imunes a esses problemas, a esses desafios. É por isso que o aniversário da nossa capital é a oportunidade não só de celebrar as conquistas dos brasilienses e dos candangos, mas também de trazer à luz as mazelas que ainda existem e que precisam ser enfrentadas, que continuam a ocorrer com o agravamento de questões que precisam ser enfrentadas, como a expansão desordenada, a má gestão dos recursos hídricos e a falta de planejamento, necessário à manutenção da vocação para a qual Brasília foi idealizada. Nossa cidade caminha para a maturidade e queremos que continue a ser motivo de orgulho para todos os brasileiros. Não fugiremos de nossa missão e continuaremos a contribuir para que a nossa capital continue a inspirar o Brasil e o mundo. Parabéns, Brasília, pelos seus 64 anos. Vamos ouvir o que disse o presidente Lula. Eu era metalúrgico e o metalúrgico na minha cidade ganhava um salário razoável. Se ele tivesse uma profissão, ele ganhava 9, 10 mil reais, 8 mil reais. O de entrada deve ganhar uns 4,5, 5 mil reais. Então ele não está dentro do modelo de padrão de financiamento das casas do Minha Casa Minha Vida, porque o Minha Casa Minha Vida ele foi pensado efetivamente para as pessoas mais humildes, para as pessoas mais pobres que mais necessitavam. Já foram 7 milhões e meio de casas, Melim, e já temos mais 2 milhões para fazer. E eu espero que esse país chegue um dia a ter o equivalente a 30% do PIB investido na construção civil.
Eu espero que esse país volte a ter 20%, 25% de investimento do PIB no setor produtivo. O Haddad, a primeira palavra que o Slim me falou. O Slim é um dos maiores empresários do mundo. Agora não é mais porque ninguém compete com essas empresas de aplicativo, né? Todo dia tem um bilionário novo. Mas o Slim chegou aqui falando, presidente, um país como o Brasil precisa ter pelo menos de 25% do PIB investimento, presidente, precisa crescer o investimento. E é verdade, a gente não tem. Agora, a gente não tem por quê? A gente não tem porque, possivelmente, a gente não tenha feito a discussão necessária para a gente chegar à conclusão que ter. Aqui no governo federal é muito desagradável, porque tudo que você faz é tratado como se fosse gasto. Tudo que você faz. Não é possível. Ora, se eu tenho uma ponte e ela só cabe um carro para ir, um carro para vir, e eu quero aumentar essa ponte para fazer 2 carros ou 3 indo e vindo, essa ponte não pode ser considerada gasto. Ela vai aumentar o fluxo de veículos, vai aumentar o fluxo de carga, vai diminuir o tempo e vai gerar um dividendo para o país, vai gerar um lucro para o país. Ora, por que as pessoas acham que tudo o que a gente faz é gasto? E isso inibe a gente. Porque a gente começa o nosso orçamento pensando no que você tem que deixar de reserva para pagar. É isso que acontece. A última coisa que a gente pensa é o que investir. Vai investir o que sobrar. E assim é muito difícil a gente imaginar, sabe, que a gente vai chegar no lugar que a gente quer com muita rapidez. A gente vai precisar de muito mais inteligência, de muito mais criatividade, de transformar um pouco em muita coisa, que é o que está acontecendo, gente. Quem é que imaginava que a gente fosse aprovar no primeiro ano de governo uma reforma tributária nesse país? Quem é que imaginava? Em que nós começamos governando antes de tomar posse, que foi a PEC da transição, porque o outro não deixou nada nem para pagar as dívidas dele. Então nós tivemos que fazer uma PEC da transição. E isso permitiu que a gente conquistasse credibilidade do ano de 2023 para fazer o que está acontecendo. Num país em que o partido do presidente só tem 70 deputados em 513. Só tem 9 senadores em 81. Isso significa que o Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais, o Haddad tem que, sabe, ao invés de ler o livro, ele tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara. O Wellington, o Rui Costa passa uma parte do tempo conversa com bancada A, com bancada P. É difícil, mas a gente não pode reclamar, porque a política é exatamente assim. Ou você faz assim, ou não entra na política. Ah, mas se o partido tivesse a maioria, seria tudo mais fácil. Engano. O Sarney foi presidente desse país no momento em que o PMDB elegeu 23 governadores de estado e 306 constituintes. E a primeira coisa que fizeram foi tentar diminuir o mandato do Sarney de 6 para 5 anos. Ele não tinha moleza, não, mesmo o partido dele sendo majoritariamente. Mas isso faz parte da política. E eu acho que a gente tem que gostar de fazer isso. Quem não gostar, não entra na política. Bom, o presidente não devia falar de improviso, porque o improviso leva as pessoas a cometer alguns equívocos. Desde ontem, após essa solenidade no Planalto, que há gozações com o que o presidente falou para o ministro Haddad, que ele devia deixar de ler livro e ir negociar com o Congresso. Aí as pessoas começaram a dizer, criança, não escutem o presidente, leiam livros. Jovens, não escutem o presidente, leiam livros. Lamentavelmente, as pessoas são muito até subservientes. O ministro Haddad não merecia isso, ele é um intelectual, é um professor universitário, um homem bem formado e que continua e deve continuar lendo. O presidente Lula fez a descortesia, a deselegância, a grosseria que o Bolsonaro fez com o general Pazuello,
ministro da Saúde que garantiu comprar vacina do Butantan e o presidente disse que ele não ia comprar. E ele foi dizer na frente do presidente, ele é hospitalizado, o presidente foi fazer uma visita e ele vai e diz, manda quem pode, obedece quem deve. Um general do Exército se sujeitar a isso, anuncia publicamente que vai comprar vacina, o presidente diz que ele não vai comprar e ele continua no governo. O Haddad não merecia isso. A sociedade brasileira não merecia isso. A sociedade brasileira precisa ser estimulada a ler. Quanto mais ela tiver condições de ler, mais preparada ela estará para reagir a discursos de governantes como este proferido pelo presidente Lula. Aliás, o presidente agora, pela manhã, está oferecendo um café a um grupo de jornalistas representando os vários meios de comunicação de imprensa do país lá no Palácio do Planalto. E, sem dúvida, ele terá que dar alguns esclarecimentos sobre essa frase infame. O presidente, repito, precisa deixar de falar de improviso. Ele parece que não está preparado para um improviso. O deputado Evandro Leitão começou o dia de ontem, após a sua indicação para candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, conversando com o senador Cid Gomes, representando o PSB. Cid tem dito com frequência que não é bom para Fortaleza um prefeito do PT. O PT já tem o governo federal, o governo estadual e não deveria ter o prefeito de Fortaleza. Evandro disse que conversou demoradamente com o senador e acha que o senador não fará mais esse discurso, porque ele garantiu apoio e ajuda na formatação de um plano de governo. O deputado Evandro também vai ter um encontro amanhã com a presidente nacional do PT, a Gleice Hoffmann, onde pedirá o apoio dela e a intermediação para uma conversa com a deputada federal Luiziane Lins, que até agora não quis conversar com ele. Luiziane viajou ontem mesmo e está fora do Ceará. Deve demorar uns 10 dias. Enquanto isso, o deputado Evandro Leitão prepara um grupo de pessoas para convencê-la a que eles tenham uma conversa sobre a campanha eleitoral em Fortaleza. Dando essas informações, nós pedimos a atenção das senhoras e senhores telespectadores da TV da Transparência para continuarem conosco, porque vamos agora para o noticiário dos principais jornais nacionais, com o Oceli e a Lorena. Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Lorena. Iniciando com os principais destaques desta terça-feira, dia 23 de abril de 2024, vamos iniciar agora com a capa do jornal O Globo, que traz como principal destaque articulação e popularidade. Em busca de resultados, Lula cobra engajamento de ministros. Presidente mira classe média com novos programas de crédito. Enfrentando uma crise com o Congresso e baixos índices de popularidade, o presidente Lula cobrou ontem que seus ministros se dediquem ao diálogo com o parlamento. Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais. Haddad, ao invés de ler um livro, tem que perder algumas horas conversando no Senado e na Câmara. Wellington Dias, Rui Costa passa a maior parte do tempo conversando com bancada A e bancada B, afirmou o presidente. Lula lançou programas de renegociação de dívidas e de crédito para microempreendedores. União Nacional. Lewandowski defende SUS da segurança. Para o ministro da Justiça, é preciso alterar a Constituição para elevar poder federal sobre segurança e permitir planejamento nacional compulsório. Na área de entrevistas com Nádia Comaneci, Andy Garcia e Marcos Mendes.
No segundo caderno, o destaque é Sunset Eclético no Rock in Rio. Palco terá, em 14 de setembro, o rock inglês da banda James, o blues do fenômeno americano Kingfish, da Foto, e o encontro de Pato Fu e Penélope, além de NX0. Outros destaques são: Brasil registrou recorde de conflitos no campo em 2023. Houve 2.203 episódios de violência por disputa fundiária, mas a Comissão Pastoral da Terra observou menos homicídios. Protestos contra a guerra em Gaza se alastram nos Estados Unidos. Cerca de 60 pessoas foram presas em Yale e ao menos mais 4 universidades têm manifestações com críticas a Israel. E por fim, pesquisa nos Estados Unidos. Mulheres tratadas por médicas têm mais chances de sobreviver. Agora, Celi, quais são os destaques do Estadão? O Estadão de hoje traz na sua capa essa foto aqui de um bairro que fica às margens da rodovia Raposo Tavares, com uma preocupação. O que vai ser das árvores se a rodovia Raposo Tavares for ampliada? Grupo de moradores teme por áreas verdes e excesso de tráfego em bairros residenciais. Há pedido de reabertura da discussão com o governo de São Paulo. A manchete principal de capa do jornal é a mesma, lida aí agora há pouco pela Lorena, do jornal O Globo. Articulação política. Lula cobra de Haddad que leia menos e negocie mais com o Congresso. Diante do risco de o Congresso votar medidas que elevem gastos em 70 bilhões de reais, o presidente Lula cobrou em evento público no Planalto o ministro Fernando Haddad da Fazenda e o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Também foram citados Rui Costa, da Casa Civil, Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social. Abre aspas, disse Lula. O Alckmin tem que ser mais ágil, tem de conversar mais. O Haddad tem de, ao invés de ler um livro, tem de perder algumas horas conversando no Senado e na Câmara. Fecha aspas, afirmou o presidente Lula. Horas depois, Haddad respondeu, abre aspas, eu só faço isso da vida, fecha aspas. O presidente reclamou da falta de articulação política, sem mencionar o encarregado da tarefa, o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais. Sob pressão, o governo estuda liberar 5,6 bilhões de reais em emendas para os parlamentares da Câmara e do Senado Federal. Pacificar conflito judicial. Gilmar Mendes, ministro do STF, suspende todas as ações sobre marco temporal de terras indígenas. Decano do STF intimou todas as partes envolvidas a apresentar propostas. Caso foi submetido ao plenário do Supremo. Vigilância sanitária. Dos 96 distritos da cidade de São Paulo, 94 enfrentam epidemia de dengue. 7 de outubro, chefe de inteligência do governo de Israel se demite por falha no ataque do Hamas. Comportamento. O que leva jovens a colocar botox para prevenir rugas e quais os riscos dessa atitude. Segurança Pública. Governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, recua no plano de dar mais poderes à Polícia Militar. Delegados da Polícia Civil se insurgiram contra o projeto. Um grupo de trabalho vai examinar a questão. Uma rede Cinéfilos Unidos, uma rede social só para loucos por cinema. É destaque da capa do jornal Estadão.
Ataque ao cofre. Sistema de pagamento do governo é invadido. Polícia Federal e Agência Brasileira de Inteligência apuram. E os dois editoriais do jornal hoje, um tem como título "Não, o Brasil não está sob ditadura", e o outro é "Descompromisso com o futuro". Eram essas, Lorena, as manchetes de capa do jornal O Estado de São Paulo. É com você. Bom, agora vamos conferir a capa da Folha de São Paulo, que traz como foto principal: manifestantes favoráveis à Palestina são presos em universidades nos Estados Unidos. Estudantes acampados na Universidade de Colômbia, em Nova York, que cancelou aulas presenciais. Protestos contra a escalada da guerra Israel-Hamas atingem outros campi pelo país. A principal manchete: sistema de pagamento do governo é invadido e há suspeita de desvio. Autores de ataque não identificados podem ter emitido ordens bancárias com verba pública. Governo apura o valor. A Polícia Federal investiga a invasão do sistema de administração financeira que o governo federal utiliza para executar pagamentos, CIAF. A suspeita de que os autores do ataque tenham conseguido emitir ordens bancárias com recursos da União. A ação visou a autenticação de usuários no portal gov.br após obterem credenciais de gestores da verba. A hipótese é que a captura de dados tenha ocorrido por meio de um sistema de pesca de senhas, com o uso de links maliciosos, por exemplo, e que essa coleta tenha perdurado por meses. Segundo o governo, o portal gov.br não foi corrompido. Após a identificação do problema, o Tesouro Nacional, que gere o CIAF, ampliou as medidas de segurança. O sistema violado é complexo e exige conhecimento prévio, afirmam técnicos. A fraude foi detectada porque o CPF do gestor ligado à Câmara, usado para tentar emitir ordem bancária com Pix neste mês, era o mesmo de quem liquidou a despesa. Deveriam ser gestores distintos. Além disso, a Câmara não adota Pix para executar pagamentos. Outro destaque: Gilmar suspende ações sobre lei do marco temporal. O ministro Gilmar Mendes, do STF, decidiu ontem suspender ações na Justiça que tratam da lei do marco temporal de terras indígenas e busca acordos sobre o tema. Em carta aos três poderes, indígenas relacionaram a tese ao aumento da violência. Prefeitura de São Paulo diz ser pública praça cercada por ex-juiz. Em vez de ler, Haddad devia usar tempo no Congresso, diz Lula. Pacote de crédito para a compra da casa própria é anunciado. Estatal Engea comprará parte da carteira de crédito imobiliário de bancos. O governo também lançou ontem linhas para famílias do CadÚnico e empreendedores. PSD de Kassab se torna o partido com mais prefeitos. Levantamento feito pela Folha após o fim do período de transferência partidária mostra que o PSD, criado em 2011 por Gilberto Kassab, superou o MDB e se tornou a legenda com mais prefeitos no país, 1.040, 58% acima do que tinha no ano de 2020. Conflitos no campo batem recorde sob gestão petista. Relatório aponta que os registros de conflitos no campo no Brasil foram recorde em 2023, primeiro ano do governo Lula, com 2.203 ocorrências. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, a CPT, o índice é o mais alto da série histórica desde o ano de 1985. E, por fim, restauração no MASP Tira Vermelho de Pilastras. Obra para reparos no Museu de Arte de São Paulo irá restaurar pilotes, vigas e laje de vão livre. Pilares acinzentados, como era em projeto original de Lina Bobardi, serão repintados. Oceli, quais são os destaques do jornal O Povo? Capa do jornal cearense O Povo traz como manchete a mesma que você leu, Lorena, do Globo e eu li do Estadão. Conversa com o Congresso. Lula cobra articulação de Haddad e Alckmin. Vice tem de ser mais ágil e ministro precisa ler menos, diz presidente. Essa foto dessa modelo, aqui ao lado esquerdo, é para dizer que Ceará está na moda. Une debates sobre mercado e conceitos que extrapolam as passarelas no caderno de entretenimento, Vida e Arte.
Essa foto aqui de uma senhora com essa criança é para dizer que o projeto PIPA, Defensoria Pública do Estado do Ceará, inaugura uma sala de atendimento na sede do IPRED, com foco em famílias de crianças e adolescentes com neurodivergências. Na área de economia, pacote de crédito do governo federal mira pequenos negócios. Na política, 5 partidos têm candidaturas para a Prefeitura de Fortaleza já dadas como definidas. E por último, na área de cidades, o Ceará tem o melhor trimestre de chuvas desde 2009. Lorena. A capa do Correio Brasiliense traz como destaque: TJDFT tem nova diretoria. Ao assumir a presidência do tribunal, o desembargador Valdir Leôncio congratulatou os colegas. Todos são experientes e talhados para exercer de maneira bem-sucedida a missão que os aguarda, destacou. A principal manchete também fala sobre que o sistema de pagamento do governo foi alvo de ataques. A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar o acesso criminoso ao Sistema de Administração Financeira do Governo Federal, o CIAF. A Agência Brasileira de Inteligência também acompanha o caso ocorrido este mês. Responsável pela gestão do sistema, o Tesouro Nacional não considera o episódio uma invasão, e sim utilização indevida de credenciais obtidas de modo irregular. Investigações preliminares indicam que os criminosos obtiveram credenciais de gestores com acesso ao CIAF para efetuar ordens de pagamento. Ainda de acordo com o Tesouro Nacional, as tentativas de realizar operações na plataforma foram identificadas e não causaram prejuízos à integridade do sistema. Enquanto diferentes órgãos do Executivo reforçam medidas de segurança e recomendam o mesmo cuidado aos usuários dos serviços digitais do governo. Lula cobra articulação de ministros. Em meio à crise que se instaurou entre o Planalto e o Congresso, o presidente quer que seus ministros da área econômica passem mais tempo dialogando com o Legislativo. O Haddad, em vez de ler um livro, tem que perder algumas horas conversando no Senado e na Câmara, afirmou o presidente. Nem Geraldo Alckmin escapou das críticas do presidente Lula. Presa quadrilha que furtava celular. Os criminosos se intitulavam como Tropa do Arranca e escolhiam grandes eventos para os furtos. Ontem, 8 membros desse grupo foram presos e 63 smartphones foram recuperados. Revitalização à vista. Um dos cartões postais da Capitais, a Praça dos Três Poderes, será reformada. Edital para escolher projeto foi lançado ontem. Início das obras está previsto para janeiro do próximo ano. Revolução que mudou Portugal. Há 50 anos, o ditador Antônio de Salazar era deposto. 3 ex-presos políticos relatam ao Correio a luta contra o regime autoritário. Na área de saúde, jejum intermitente nem sempre emagrece. Grito das Florestas, maior encontro dos povos originários. O acampamento Terra Livre cobra pressa na demarcação das terras indígenas. E, por fim, discurso repetitivo. Dono da SAF do Botafogo, John Textor, chama a CBF de caixa preta e entrega ao Senado indícios de manipulação no Campeonato Brasileiro. Oceli. Manchete de capa do jornal Valor Econômico. Fleury, grupo de medicina diagnóstica, entra em Santa Catarina com a compra da rede São Lucas. Cidade de Detroit. Após décadas de declínio, a cidade mostra que é possível reverter a decadência e retomar o crescimento. Investimento direto. Brasil volta à lista dos 25 países mais atraentes para o investimento estrangeiro direto. A manchete do Valor Econômico, diferente dos outros jornais, é: governo lança programa de crédito focado em pequenos e microempresários. Medidas alcançam setores em que a avaliação de Lula vai mal, além de também mirar segmento imobiliário. Aqui nós temos, o jornal traz como destaque da capa,
uma entrevista Gestão de Fortunas, uma entrevista com Frederic Rocha, com 351 bilhões de dólares sob gestão no mundo e escritório no Brasil desde 2000, o private banking suíço Lombard Odier descarta aquisições para acelerar seu crescimento no país e também uma abertura de capital. Abre aspas. É o crescimento de melhor qualidade que queremos alcançar, sempre organicamente. Nos permite construir uma relação duradoura na forma como desenvolvemos a base de clientes e a equipe. Fecha aspas, diz o sócio-diretor do banco, Frederic Rocha. Universalizar o saneamento no Brasil exige mais 198 bilhões de reais. Para universalizar os serviços de água e esgoto até 2033, como manda o Marco Legal do Saneamento Básico, uma lei aprovada no Congresso Nacional, o Brasil precisará de mais 197,5 bilhões de reais em investimentos que não estão contratados nem em vias de licitação. Segundo a Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base. Até 2033 são necessários 525,4 bilhões de reais em obras, mas só 327,5 bilhões de reais encaminhados. Caso as iniciativas se concretizem, o país chegará a 2033 com 93,6% da população com acesso à água tratada, ante 84,9% em 2022 e 73,6% com esgoto, 56% em 2022. Idade média da frota no país, a frota de veículos, sobe 2 anos. Em 2023, a idade média da frota brasileira aumentou 2 anos em comparação com uma década atrás. Nesse período, a presença de veículos mais velhos que rodam no país entre 11 e 15 anos dobrou de 15% para 31,3%. Enquanto isso, aqueles veículos com até 5 anos de uso, que representavam a maioria há 10 anos, caiu de 41,7% para 22,6%. Destaques: IG4 faz proposta para a Unigel. Argentina, Milei anuncia superávit de 0,2%. Congresso recebe amanhã um dos projetos de lei da reforma tributária. O governo decidiu encaminhar ao Congresso Nacional, nesta semana, apenas um dos 2 projetos de lei complementar que vão regulamentar a reforma tributária sobre consumo. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o texto principal, que trata dos novos tributos, a CBS, que é da União, o IBS, de competência dos estados e municípios, e o imposto seletivo, deve ser enviado amanhã. Aqui tem também uma entrevista com o designer californiano Andreu Davi, que trabalhou em casas renomadas, hoje ele comanda a feira têxtil Sourcing, que busca a sustentabilidade na cadeia da moda, segmento responsável por 10% das emissões globais. E por último, a Polícia Federal e a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência,
apuram invasão a sistema de pagamento do governo federal, Lorena. Bom, e agora vamos conferir as páginas internas de cada jornal, iniciando agora pelo do jornal O Globo, que traz em seus editoriais: emendas PIX significam mau uso do dinheiro público. Recursos enviados à prefeitura sem projeto nem critério técnico são deformação do orçamento. O segundo editorial é retrógrada a oposição ao uso de inteligência artificial nas escolas. Tecnologia trará produtividade aos professores e permitirá aumentar nível de instrução dos alunos. Na área de política, diálogo com o Congresso. Lula cobra ministros e chega a dizer que Haddad tem que ler menos e conversar mais. Indicado por Lira ao INCRA, passa por crivo da Casa Civil. Júnior Rodrigues do Nascimento é presidente de entidade que representa beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária. Greves sob Lula superam o primeiro ano de Bolsonaro. Levantamento do Diese mostra aumento de 12%. Lideranças sindicais afirmam que o retorno do PT ao poder cria um ambiente mais favorável à mobilização do funcionalismo público e que este ano atos devem se intensificar. 629 greves registradas em 2023, segundo o Diese. Praticamente metade, 47%, foram paralisações de advertência com tempo de duração pré-determinado. No primeiro ano do governo Bolsonaro, o número foi de 566. Lewandowski defende mudar a Constituição pela segurança. O ministro da Justiça sugeriu que a União tenha um plano nacional e mais poder sobre estados e municípios. STF discute poder do Ministério Público em investigações. Discussão retorna à Corte quando se debate também o legado da Lava Jato, em que procuradores foram acusados de abusos. Sementes da violência. O país teve em 2023 maior número de conflitos no campo desde 1985, apesar de redução de mortes. Na área, cartas indígenas critica governo ao pedir demarcações. Documento foi lançado no mesmo dia em que Gilmar Mendes suspendeu ações contra o marco temporal para tentar acordo. Na área de economia, foco na classe média. Lula lança desenrola para pequenos negócios e linha de crédito para mês. Para analistas, a ação é bem-vinda, mas efeito na economia é limitado. Economistas dizem que é preciso ter mais investimento e risco fiscal menor. Ainda na área de economia, PF investiga invasão ao sistema de pagamento da União. Haddad diz que informações iniciais indicam que caso se refere a um usuário com acesso ao CIAF. Tesouro afirma que as tentativas de realizar operações foram identificadas e não houve prejuízo à integridade do programa. Silveira diz que Petrobras levou em conta necessidades da Fazenda. Ministro se referiu à liberação para distribuir 50% de dividendos extraordinários. Governo e Congresso tentam apoio para votar PEC do setor de eventos. Dona do Burger King recebe sinal verde para operar Starbucks no país. Zamp, que controla a rede de fast food, negocia com a Salt Rock e fará uma investigação dos ativos de rede antes de fechar a oferta. Gol encolhe e empata com a Azul no mercado doméstico. Companhia aérea em recuperação judicial nos Estados Unidos tem 29,5% de participação. Latam aparece na frente com fatia de 41%. Cavalos criados com massagem e acupuntura são usados em terapia. Fazenda reúne animais para ecoterapia, provas de pista e cavalgadas. Na área sobre o mundo, após detenções, protestos pró-palestinos crescem em universidades americanas. Em julgamento, promotoria acusa Trump de fraude eleitoral. Ex-presidente é acusado de ocultar pagamento de suborno à atriz pornô. Chefe de inteligência militar de Israel renuncia por 7 de outubro. Em carta, o general assume responsabilidade por fracassos de segurança. Na área de saúde, cuidado garantido. Taxa de mortalidade de pacientes tratados por médicas mulheres é menor. Por que o símbolo do coração é tão distante do real? O primeiro desenho é do século XIII e a ideia de que nossas emoções vêm dele remonta aos filósofos gregos.
E, por fim, após um mês de vacinação, 22% do público-alvo foi protegido. Campanha contra a gripe foca em idosos e crianças pequenas, entre outros. Oceli. Nas páginas internas do jornal Estado de São Paulo, Lorena, na coluna do Estadão de hoje, a nota principal da jornalista Rosiane Kennedy, quem escreve a coluna principal do jornal, diz o seguinte: Lula faz força-tarefa com vice-líderes para melhorar a ponte com o grupo do Centrão na Câmara Federal. Enquanto tenta pessoalmente dissipar o mal-estar na relação entre o governo e o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, o presidente Lula iniciou uma ofensiva em outra frente para azeitar as relações com o grupo do Centrão e tentar evitar derrotas na Câmara. A estratégia, posta em prática pelo líder do governo na casa, José Guimarães, que é daqui do estado do Ceará, envolve uma força-tarefa com os 19 líderes governistas. Eles foram convidados para um jantar ontem à noite na casa do deputado Emanuel Pinheiro Neto, do MDB. O grupo tem integrantes de 13 partidos, de 13 siglas. E a ideia é que eles se envolvam diretamente no dia a dia das pautas do governo e ampliem a defesa das matérias em plenário. O Planalto também quer maior monitoramento das comissões técnicas que têm avançado nas pautas da oposição. Outra nota interessante, atenção, a disputa pela vaga no Tribunal Superior do Trabalho promete mais uma queda de braço entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Os dois emplacaram os seus favoritos na lista tríplice formada pelo Tribunal Superior do Trabalho e enviada ao Congresso. 2. Adriano Avelino e Antônio Gonçalves foram. Adriano Avelino foi indicado, é uma indicação do Rodrigo Pacheco, e Antônio Gonçalves é do lado de Arthur Lira. O presidente Lula terá de tomar lado e indicar um dos três ao Senado. Pesa contra Adriano Avelino uma postagem de 2016 em que ele defendeu guilhotinar Lula e Dilma. O outro, que é o Antônio Gonçalves, é visto como favorito. Nas páginas de editoriais do jornal, o primeiro diz: não, o Brasil não está sob uma ditadura. No Rio de Janeiro, Bolsonaro insiste na falácia de que estamos sob ditadura do judiciário. Mas o país sabe o que é uma ditadura. É justamente aquela que os bolsonaristas tanto querem restabelecer. O segundo editorial, descompromisso com o futuro. É hora de os poderes da República, Legislativo, Judiciário e Executivo, recuarem dessa estratégia suicida de ampliação dos gastos, que nada trará de positivo ao país, e de se unirem por agenda que traga mais eficiência ao setor público. Nas páginas de artigo, o jornalista Jorge Ocubaro escreve: melhor, mas ainda muito desigual. Ele diz: programas de transferência de renda
têm sido eficazes na redução emergencial das desigualdades, mas não bastam para combater problemas que o país acumulou ao longo do tempo. O outro artigo é do Rubens Barbosa, que é presidente do Centro de Estudos de Defesa e Segurança Nacional. O Brasil e a Defesa Nacional é o título, e ele escreve: Congresso e sociedade têm de olhar para o futuro e concentrar seus esforços no fortalecimento do Ministério da Defesa, chefiado por um civil, e na modernização das Forças Armadas. Política: Lula cobra a ação de Alckmin e Haddad no Congresso. Governo deve rever veto. Eliane Catanhede escreve: o professor e o pupilo. Governador Tarcísio recua na intenção de aumentar poderes da Polícia Militar. Gilmar Mendes, do STF, suspende ações sobre o marco temporal internacional. Referendo valida repressão radical contra crime organizado no Equador. Vitória do líder equatoriano indica apoio parcial a plano de reeleição. Freio ao isolacionismo, escreve o Estadão na página internacional. Chefe de inteligência de Israel deixa cargo por falhas no ataque do Hamas. Dos 96 distritos de São Paulo, da cidade de São Paulo, 94 têm epidemia de dengue. Associações se mobilizam para reabrir discussão sobre o projeto de alargar a rodovia Nova Raposo, da Raposo Tavares. Governo fala em plano preliminar e que permite ajustes sobre estradas. Mudança climática. Aquecimento da Europa está 2 vezes mais rápido que a média global. Esportes. Corinthians tenta resolver problema do ataque na Argentina. Testou, entrega relatório e CPI aponta indícios. Dinossauro que viveu na Bahia leva o nome de Tieta. Página de economia. Governo planeja injetar 7,5 bilhões de reais na economia com o pacote de microcrédito. A reforma tributária testará a força do governo no Congresso. Economistas veem efeito limitado em novo pacote de estímulo ao crédito. Sistema de pagamento do governo federal é invadido e a Polícia Federal e a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, abrem investigação. Sem verba, Campos Neto, presidente do Banco Central, vê risco para rodar o Pix. Relatora do PERSE, que é um incentivo que o governo federal dá às empresas de eventos, fixa custo em 15 bilhões de reais até 2026. Concorrência pode baixar preço do gás natural, diz FGV. Ainda na área de negócios, CBL, pioneira do lítio, estuda investir 360 milhões para dobrar produção. Margem equatorial é alternativa à importação de petróleo, diz Prates, presidente da empresa. JF planeja investir 25 bilhões de reais em nova fábrica. E por último, Lorena, a Vetal assume compromissos bilionários para garantir nova recuperação da empresa Oi. É com você, Lorena. Indo agora para a Folha de São Paulo.
A Folha traz em seus editoriais: já se estimam efeitos do clima em renda e saúde. Transição energética lenta provoca perdas na economia e no bem-estar mundial, hoje e nos próximos 25 anos, conforme apontam estudos. O segundo editorial, linha dura continental. Como em El Salvador, o governo do Equador pode endurecer política de segurança após referendo. Indo agora para a editoria de política, PSD de Kassab supera MDB e assume liderança de prefeitos no Brasil. PT, Republicanos, PSB e Avante aumentam a janela partidária, enquanto o PSDB cai quase pela metade, o que indica o levantamento realizado. Lula diz que Haddad tem que trocar livro por Congresso e cobra agilidade de vice. Presidente pede atuação de ministros na articulação política após encontro com Lira fora da agenda. Governo trabalha para liberar parte de emendas vetadas, diz Padilha. Lewandowski nega crise entre poderes e defende SUS da segurança. Carmen Lúcia mantém punição a Deltan por PowerPoint de Lula. Ministra do STF confirma condenação a pagamento de R$ 75 mil por danos morais. Luiz Felipe Salomão, ministro do STF, em voto pela condenação de Deltan a pagamento de indenização, afirmou: a precisão, certeza, densidade e coerência que se exige da denúncia impõe-se igualmente ao ato de divulgar a denúncia. Ainda na área de política, Bolsonaro quer replicar atos e aliados mantêm STF na mira. Próximo ato bolsonarista deve ocorrer em Joinville, na Santa Catarina, já no mês de maio. Moraes dá 5 dias para ex se manifestar sobre falha em bloqueios notadas pela Polícia Federal. Barroso cita desgaste pessoal e ameaças contra ministro. Governo do Ceará se omite sobre a ação da ABIN contra Camilo. Polícia e Secretaria de Eumano de Freitas não respondem sobre investigação de suposta espionagem. Na área sobre o mundo, universidades dos Estados Unidos têm prisões em atos contra a guerra. Dezenas de alunos são detidos em Yale e Colômbia suspende aulas presenciais. Não há provas de elo de agentes da ONU com Hamas. Chefe da inteligência de Israel renuncia após admitir falhas no dia 7 de outubro. Parlamento britânico aprova lei para enviar migrantes a Ruanda. Após novela judicial e legislativa, o governo consegue decisão favorável. Premier quer início de voos até o mês de julho. Trump criou esquema de fraude em 2016, dizem promotores. Equador aprova a extradição de cidadãos em plebiscito marcado pela violência. Afastamento militar afirmou democracia lusa, diz analista. Radicalismo pós-revolução deu lugar à alternância entre esquerda e direita. Geisel vetou apoio a general português que queria tomar poder após a Revolução dos Cravos. Na área sobre o mercado, sistema de pagamentos do governo é invadido e há suspeita de desvio. Acessos ao CIAF ocorreram neste mês. PF e ABIN investigam o caso e Haddad nega ação de hackers. Funcionamento do Pix corre risco com falta de investimentos no Banco Central, diz Campos Neto. Pacote incentiva crédito para baixa renda, MEI e habitação. Impulsar empréstimos é a obsessão de Lula para fomentar a atividade econômica. Haddad diz que enviará nesta semana só um dos textos da tributária. Clima político ruim e sucessão na Câmara deixam indefinido o cronograma de votação da regulamentação. Relatora retoma o número de empresas atendidas por benefício ao setor de eventos. Secretário vê mais perto corte de servidor por desempenho. Governo dá primeiros passos para dispensar funcionário com baixo rendimento. Geração Z busca flexibilidade e propósito no setor público, afirmam especialistas. Na contramão, Brasil não taxa carbono na reforma tributária. A alíquota aprovada equivale a $3, R$15, por tonelada, ante a €100, R$550 na União Europeia. Prats defende fundo para dar estabilidade a dividendos.
Presidente da Petrobras quer divisão nos proventos a fim de manter fluxo em períodos de distribuição baixa. Wesley e CEO da AGEA se dizem otimistas com o início de ciclo virtuoso. E por fim, a Azul passa Gol e é vice na aviação doméstica. Companhia chega a 29,5% de participação de mercado, ante 29% da concorrente, que está em recuperação judicial nos Estados Unidos. Oceli. Nas páginas internas do jornal cearense O Povo, nós temos na coluna vertical, escrita pelo jornalista Carlos Maza, que o PDT recorre em casos de deputado. Ano passado, logo depois que o TRE deu aval para o presidente da Assembleia Legislativa deixar o PDT e se filiar ao PT, 14 deputados federais estaduais do PDT também fizeram o mesmo. Entraram no TRE com um pedido de anuência para deixar o PDT, alegando perseguição, mudança de alguns critérios do estatuto do partido e dizendo que era uma justa causa. O TRE concedeu, já esse ano permitiu que os 14 deixem a legenda sem prejuízo do mandato, sem cometer infidelidade partidária. E agora, é o que trata a coluna do Maza, que o PDT nacional está recorrendo da decisão do TRE aqui do Ceará, no caso dessa anuência para que os 14 deputados estaduais deixem o partido. Greve no Detran do Ceará. Protesto de servidores termina em tumulto. PMs borrifam spray de pimenta contra manifestantes. Servidor do Detran preso foi autuado e liberado uma hora após a ocorrência. Aqui a foto. Servidores são atingidos por spray de pimenta pela Polícia Militar do Ceará para dispersar. Na manhã de ontem, durante manifestação dos servidores em greve do Departamento Estadual de Trânsito, Detran, em frente à Arena Castelão, policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar utilizaram spray de pimenta contra os participantes e um dos agentes foi preso e levado ao 16º Distrito Policial no bairro do Dias Macedo. O protesto, iniciado por volta das 7 horas da manhã, reunia cerca de 70 servidores do Detran, denunciando a contratação temporária de vistoriadores para atuarem na fiscalização dos veículos, em substituição aos fiscais do Detran. A categoria está em greve desde o dia 3 de abril. O protesto acontecia em frente ao Castelão, por estar sendo o local onde estão sendo feitas as vistorias dos veículos por terceirizados. Os policiais militares teriam lançado o spray de pimenta por não serem atendidos no pedido para a saída dos manifestantes do local. Os grevistas denunciaram a ação como truculenta. Em vídeos, os agentes do Detran aparecem de braços dados, enfileirados e recebendo jatos de spray de pimenta no rosto. Após a prisão do agente do Detran, cerca de 30 manifestantes se deslocaram até a delegacia no bairro Dias Macedo, que é um bairro vizinho ao Castelão, na Avenida Alberto Craveiro, a poucos metros do estádio. O servidor foi autuado por desacato, teria permanecido cerca de 1 hora na delegacia e liberado em seguida. De acordo com Gabriela, coordenadora geral do Sindetran Ceará, as vistorias que estão sendo realizadas nos carros são ilegais.
A coordenadora do sindicato destaca que a resolução número 941 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, obriga que a vistoria de veículos novos deve ser publicizada e realizada em local apropriado. E aí estava sendo realizado lá na Avenida Alberto Craveiro, ali perto da Arena Castelão. Em nota ao jornal O Povo, o Detran Ceará informou que direcionou o atendimento de vistorias previamente agendadas para o estacionamento do Estádio Castelão, da Arena Castelão, como forma de, abre aspas, assegurar o atendimento à população, considerando a mobilização grevista que está impedindo o acesso às unidades do órgão. A sede do Detran Ceará, aqui em Fortaleza, é lá na Maraponga, na Avenida Godofredo Maciel. No ato, o órgão Detran acionou a Polícia Militar para os servidores grevistas após eles impedirem o acesso às atividades da entidade no Castelão. O Detran, no entanto, não respondeu à reportagem aqui do jornal O Povo se as vistorias dos veículos estão sendo feitas por pessoas terceirizadas do órgão. Em nota, a Polícia Militar do Ceará confirmou a ação de desobstrução da avenida no bairro Castelão. Segundo o texto da Polícia Militar, diz o seguinte, abre aspas, houve resistência física por parte dos manifestantes, sendo necessário o uso progressivo da força, por meio de instrumento de menor potencial ofensivo, que é o spray de pimenta. Defensoria Pública do Estado do Ceará, que é a chamada Justiça dos Pobres, mais conhecida, popularmente conhecida como Justiça dos Pobres, é a Defensoria Pública, inaugura sala de atendimento na sede do IPRED. A Defensoria Pública do Estado do Ceará, em uma cooperação com o Instituto Primeira Infância, IPRED, lançou ontem o projeto PIPA, que tem como principal objetivo um atendimento exclusivo e diferenciado para crianças e adolescentes de até 17 anos com neurodivergência e seus familiares. A charge de hoje aqui do Cleiton é o Lula em cima de uma lesma, representada aqui pelo o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. E o Lula dizendo, tem que ser mais ágil, Alckmin. A matéria de reportagem do jornal O Povo é sobre longevidade, sustentabilidade e ESG. ESG é uma sigla em inglês que significa, traduzindo, da ambiente, social e governança. São os novos olhares do mercado de seguros. Quem quer ser prefeito em Fortaleza? Essa matéria traz aqui o atual quadro do momento. Praticamente 5 partidos têm candidaturas já dadas como definidas. Os pré-candidatos, atualmente os pré-candidatos são pelo PT, Evandro Leitão, pelo PDT, José Sarto, é o prefeito atual que vai tentar a reeleição. Pelo União Brasil, o ex-deputado federal Capitão Wagner. Também quer ser prefeito pelo Partido Novo, o senador Eduardo Girão. Pelo Partido Liberal, PL, o deputado federal André Fernandes. São esses 5 praticamente. Por quê? A Rede Sustentabilidade com Cindy Carvalho e o PSOL com Técio Nunes, eles formam uma federação, os 2 partidos. Então, eles só podem lançar um candidato, não podem lançar 2.
Então, ou vai ser o Técio Nunes do PSOL que vai encabeçar a chapa, ou vai ser a Cindy Carvalho pela Rede Sustentabilidade que vai encabeçar a chapa. Mas isso vai ficar mais para frente, porque as convenções partidárias que oficializam as chapas majoritárias, prefeito e vice, e chapa proporcional de vereadores, elas serão definidas no período de 20 de julho a 5 de agosto. É quando a legislação eleitoral autoriza a realização das convenções partidárias. Ainda nas páginas do Jornal Povo, Lula cobra ação de Alckmin e Haddad no Congresso. Érico Firmo, na sua coluna, escreve a forma de o PT lidar com a divergência. Ele explica todo esse método interno que o PT tem de escolher os seus candidatos. CPI da Assembleia Legislativa recebe presidentes estadual e nacional da Enel em semana decisiva. A oitiva dos dois presidentes da empresa distribuidora de energia aqui no estado do Ceará está prevista para quarta-feira, às 14 horas, lá na Assembleia Legislativa. Lula, economia. Lula lança pacote de crédito com foco em pequenos negócios. Evel instala novo data center na Praia do Futuro para atender empresas de iFood. Praia do Futuro aqui em Fortaleza. Amazon vai expandir centro de distribuição em Itaitinga, mas fica ali entre Itaitinga e Fortaleza, ali às margens da rodovia do Anel Viário. Beatriz Cavalcante escreve na sua coluna de economia as obras do Ministério da Educação no Ceará. Contrapartidas da reforma tributária têm potencial para atenuar alta do imposto, aponta CNDL. O editorial do jornal desta terça-feira motos somam 76% dos acidentes de trânsito no interior do Ceará. Inverno. Ceará tem primeiro trimestre mais chuvoso desde 2009. 1.000 famílias são afetadas por chuva intensa no município de Morada Nova. Catracas miram segurança, mas usuários reclamam de desconforto nos terminais de ônibus. E por último, Lorena, é aqui a manchete do Caderno de Esportes. Sul-Americana, à espera do duelo. Torcedores do Fortaleza vivem expectativa para a partida histórica contra o Boca Juniors. Vai ser quinta-feira na Arena Castelão esse jogo. Lorena, com você. Iniciando com a editoria de política do Correio Brasiliense, o principal destaque é ofensiva ao sistema de pagamento do governo. Polícia Federal e a ABIN apuram acesso indevido ao software usado pelo Tesouro Nacional com suspeita de desvio de recursos. Na coluna Nas Entrelinhas, por Luiz Carlos Azevedo, ele fala sobre Lula não tem empatia com o centro conservador. Ainda na área de política, cobrança pública a Haddad e Alckmin. Por articulação política, Lula quer o vice mais ágil e manda ministro trocar os livros por mais conversas com a Câmara e o Senado. O presidente afirmou: Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais. O Haddad, em vez de ler um livro, tem que perder algumas horas conversando no Senado e na Câmara. O Wellington e o Rui Costa têm que passar a maior parte do tempo conversando com a bancada A com a bancada B. Cobrança do presidente ocorre no momento em que o governo enfrenta desgaste no Congresso. PES até 2026, com um teto de 5 bilhões de reais ao ano. O ministro Alexandre Padilha
reconheceu que pode haver dificuldades para a votação de projetos no segundo semestre por causa das eleições municipais, mas ressaltou que após a convocação às urnas ainda haverá os meses de outubro, novembro e dezembro. Segundo ele, nesse período há expectativa de muitas votações importantes, entre elas a da regulamentação da reforma tributária. Atos golpistas, 88 pessoas continuam presas. O Correio Brasiliense traz um balanço do número sobre o caso. O inquérito do 8 de janeiro tem como total de processos 1.516. Decisões geradas são 8.061. Prisões, 1.645. Julgamentos de ações penais, 161. Homologação de acordos, 102. E processos em tramitação, 1.444. O documento cita desde o início da atuação de Moraes na Corte, em março de 2017, até março deste ano. Barroso sai em defesa de Moraes. Sobre saúde pública, dengue, 86 mil doses perto do vencimento. Levantamento mostra quais estados não conseguiram zerar os estoques das vacinas que perdem a validade no dia 30 de abril. Goiás tem a maior reserva, aproximadamente 65 mil fármacos. Sobre indígenas, Terra Livre intensificará a cobrança por demarcações. Diplomacia, consulado em Portugal emitirá novo passaporte. E por fim, na área de economia, após o desenrola, vem aí o Acredita. Pacote beneficiará a população de baixa renda, classe média e pequenos empreendedores. Dívidas do Pronamp poderão ser renegociadas. Segundo a Fazenda, não haverá renúncia fiscal este ano. Oceli. Bom, agora vamos às páginas internas do Valor Econômico. O jornalista Pedro Cafardo escreve: entenda o debate sobre o retrocesso da indústria. Gestão política, Polícia Federal e ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, investigam invasão a sistema de pagamento. Participação de servidores no esquema de desvio de recursos não estão descartadas. Apenas 45% das creches e pré-escolas no Brasil adotam leitura. Brasil volta a ser considerado um bom destino para investimento direto. Depois de ficar de fora do grupo de 25 principais receptores de capital externo em 2023, o país chega ao 19º lugar no ranking este ano. Ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, vê mudança de postura após Petrobras prometer investimentos. Prates nega crise e diz ter confiança de Lula para continuar no cargo de presidente da empresa Petrobras. Brasil bate recorde e já supera 1.600 mortes por dengue este ano. Lula coloca ministros em campo contra a crise ao Congresso Nacional. Regras da reforma tributária vão ao Congresso nesta quarta-feira. Parecer do projeto que trata do PERECE, ajuda às empresas de eventos, preocupa Ministério da Fazenda. Ministro Gilmar Mendes, do STF, suspende ações que discutem marco temporal. Decano do Supremo decidiu iniciar um processo de conciliação para debater a demarcação de terras indígenas. Jornalista Andréa Jubé escreve: a hora e a vez de um mineiro no Planalto. O mineiro aí, ela se refere ao Rodrigo Pacheco, que é de Minas Gerais, senador da República e hoje presidente do Congresso. Ministro Barroso, presidente do STF, defende o colega ministro Alexandre de Moraes e diz que críticas a ele são injustas. Ao resgatar orçamento secreto,
O ministro Flávio Dino incomoda o Congresso. Argentina. Milei anuncia superávit fiscal de 0,2% do PIB no primeiro trimestre. Equador endurece contra o crime, mas rejeita medidas econômicas. Cautelosa, China evita retaliar medidas comerciais dos Estados Unidos. Promotor de Nova York acusa Trump, ex-presidente, de corromper eleições. O editorial do Valor Econômico desta terça-feira trata: desigualdade segue alta, apesar de renda maior e Bolsa Família. Repensando a gestão energética e o papel das fontes. Os 30 anos do Plano Real, escreve Mário Mesquita. O primeiro julgamento de Trump. A questão importante é qual será o impacto de uma condenação nas eleições. Especial, cidade de Detroit mostra que é possível reverter a decadência e retomar o crescimento. A transformação do centro empresarial da cidade oferece lições para outros centros urbanos revitalizarem áreas desvalorizadas e atrair investimentos. Caderno de empresas. Saneamento básico tem lacuna de 198 bilhões de reais para a universalização do serviço. Operação deve garantir bom resultado para a Vale do Rio Doce. Idade média da frota brasileira de veículos cresce 2 anos em uma década. Locadoras de máquinas vão investir 1 bilhão de reais para novos equipamentos. Vacância de galpões cai devagar e aluguel supera inflação. Big Techs divulgam balanços nesta semana e projeção é de salto no lucro. Ex-designer de grife de luxo tenta deixar a moda mais sustentável. Gestora IG4 tem interesse no controle da Unigel. Fleury volta às compras após fusão com laboratório. Ecotrace agora quer rastrear couro e café. E por último, Lorena, o destaque das páginas internas do Valor Econômico. Eu encerro aqui com esta matéria: custo de transporte de grãos para a Ásia recua no país. Mas outra matéria correlata diz que a guerra na Ucrânia puxa a alta do trigo. É com você. E assim nós encerramos nosso primeiro bloco de notícias desta manhã. Agradecemos a sua audiência e esperamos você aqui conosco na TV da Transparência.